Hoje nós estaremos estudando a respeito do capacete da salvação. Amém? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. O capacete, aqui na cabeça do soldado, os irmãos podem observar nessa foto ilustrativa, é a quinta peça da armadura cristã, relacionada pelo apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6. Semelhante às demais peças, o capacete era de grande importância para o soldado romano, principalmente quando ele se encontrava em combate. Em sentido espiritual, o capacete da salvação representa algo que está intimamente ligado à vida espiritual do crente, como veremos em nosso estudo. Vamos seguir. Como é que temos aí o título? A proteção oferecida pelo capacete. Leia o ponto 1, o primeiro lá. Quando o soldado saía para a guerra, ele tinha que ter a sua cabeça protegida pelo capacete, como ali os irmãos estão vendo na ilustração. Ele todo equipado e com o capacete em sua cabeça. A cabeça é um dos órgãos mais vulneráveis do homem. Se a cabeça sofrer lesões graves, todo o corpo começa a funcionar de forma irregular. Apesar da espessa camada óssea do crânio, a cabeça é uma região muito sensível, reclamando cuidadosa proteção. Você leva pancada em qualquer parte do corpo, não é tão arriscado, não é tão perigoso, não é tão grave. Mas se levar pancada na cabeça, precisa cuidar. Eu conheci a história de uma jovem, ela não era crente, morava no sertão, em uma cidade que trabalhei, e ela, com 15 anos de idade, andando de bicicleta, caiu. E ao cair, bateu com a cabeça no chão, calçamento, desmaiou, depois tornou e passou o susto. 15 dias após, apareceu uma dor de cabeça nela. E aquela dor de cabeça agravou-se, trouxeram para Maceió, não resolveu aqui. Levaram-na para o Recife. Na época só tinha ressonância magnética no Recife. E quando fizeram a tomografia, a ressonância, descobriram que da pancada tinha sido gerado um tumor. Seu pai era fazendeiro. O homem vendeu tudo que tinha, inclusive a fazenda, levou a moça para os Estados Unidos, lutou de todas as formas para tentar salvá-la, todavia ela veio a óbito. Então, a cabeça, apesar de termos uma massa óssea muito espessa, ela é um membro muito sensível. Em razão disso, era necessário que o soldado, ao sair para a guerra, tivesse sua cabeça bem protegida. E isso só era possível mediante o uso do capacete. No ponto seguinte, nós temos o quê? Tudo em nós, ou quase tudo, depende da cabeça. Por isso, se o soldado levasse um golpe nela, podia ter sua missão totalmente comprometida.
O combatente, soldado combatente, podia até ficar fora de combate ou ficar à mercê do inimigo caso viesse ser atingido na cabeça. Desmaiaria, se fosse um golpe forte, e ali ficaria prostrado e vulnerável para o inimigo matá-lo, destruir a sua vida. A cabeça é controle de todo o corpo. Ela domina a nossa orientação, a nossa visão, a nossa audição. E se ela estiver em perfeito estado, nos ajuda a tomar também decisões precisas. Se, entretanto, a cabeça falhar, tudo mais está sujeito a falhar também. Então, o soldado precisava estar protegido na sua cabeça para que não viesse a ficar desorientado na hora da peleja. No terceiro item aqui, o capacete oferecia o quê, irmãos? Oferecia segurança ao soldado quando ele enfrentava o seu adversário. Por causa de tudo isso que vimos no ponto 1, no ponto 2, era necessário que o soldado romano tivesse a cabeça bem protegida. E, para tanto, ele usava o capacete, que podia ser feito de couro e bronze, ou então de bronze e ferro. Nenhuma espada ou qualquer outra arma podia penetrar em um capacete de um soldado romano, porque ele era altamente resistente. A importância do capacete era naturalmente avaliada pelo valor e nobreza da parte do corpo que defendia, que era a cabeça. Daí, os irmãos, nós podemos ver o quanto era importante e necessário o capacete para o soldado sair em guerra. E Paulo sabia disso. Paulo era cidadão romano também. E ele conhecia de perto, como já dissemos aqui em outras palestras, o valor que tinha cada peça da armadura do soldado. Cada peça tinha um valor específico para o soldado estar bem protegido. E não somente para proteger-se, mas também para atacar o inimigo. Aqui, na figura do capacete, nós vemos uma arma defensiva e não ofensiva. Isto é, uma arma que tinha como finalidade apenas proteger a cabeça do soldado e não contribuir em nada no sentido de atacar. Mas se ele estava com sua cabeça bem protegida, livre de ataques mortais, de golpes mortais, então ele tinha tudo para conseguir vencer a guerra, porque o soldado romano era altamente treinado. Se você tiver acesso a uma obra muito interessante, é uma obra em 5 volumes, História da Vida Privada. É uma obra que trata a respeito da história mundial, muito boa, bem ilustrada. Se você tiver acesso a essa obra, você vai ver os detalhes que ela traz a respeito do exército romano. Muito interessante. Então, Paulo vai tomar o capacete do soldado romano como uma figura para o capacete espiritual, para uma arma de proteção espiritual para o crente. E Paulo vai chamar essa arma, essa proteção, de o capacete da salvação. Tomai o capacete da salvação. Quando o apóstolo Paulo diz tomai, é interessante a expressão que ele usa. Essa expressão, esse termo tomar, o verbo aí, era algo que acontecia literalmente. Quando o soldado estava se preparando para sair na guerra juntamente com os seus companheiros, todas as peças da armadura eram colocadas no chão. E ele ia vestindo, colocando uma após outra. E quando ele estava fardado, todo pronto, então
vinha o seu general e lhe entregava o capacete da salvação, o capacete de proteção para a sua cabeça. Por isso que Paulo diz: tomai. E há intérpretes, há tradutores da Bíblia que dizem que a tradução mais coerente seria: recebei o capacete da salvação. É essa a ideia lá no grego do Novo Testamento. Então, o general vinha, os soldados todos em formação, e ele entregava o capacete e a espada a cada um. Eram as últimas peças do armamento que os soldados romanos recebiam da mão do seu general. Não é diferente com o exército de Jesus. Quem faz parte desse exército? Quem faz parte desse exército? Dê um glória a Deus aí bonito. Não é diferente conosco. Depois de o Senhor nos equipar com toda a sua armadura, então Ele chega para nós e nos dá esse capacete glorioso e diz: use-o, não tire nunca ele da sua cabeça. Glória a Deus. Amém. Vamos ao ponto seguinte. Como é que diz aí? O capacete da salvação do crente. Aqui embaixo nós temos uma frase: Jesus, aleluia, Jesus morreu pela nossa salvação. E aqui nós vemos com esse slide a primeira pista, vamos dizer assim, do que significa o capacete da salvação do crente. Ele aponta diretamente para algo que está relacionado à nossa vida espiritual. O capacete da salvação tem um significado muito glorioso. Aleluia. O que significa então o capacete da salvação? Por favor, leiam todos aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Notem bem, queridos e queridas, o grandioso significado da expressão paulina com respeito ao capacete. Capacete da salvação. Como os irmãos puderam ler aqui, o capacete da salvação significa a convicção. Significa o que, irmãos? Significa o que, igreja? A convicção que Deus confere ao crente em relação à salvação de sua alma, por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, mediante a sua aceitação pela fé desse sacrifício. O capacete da salvação tem tudo a ver com uma das doutrinas mais sublimes do Novo Testamento, que é a doutrina da salvação, que teologicamente é identificada como soteriologia. Glória ao Senhor para sempre. A doutrina da salvação é uma das doutrinas do Novo Testamento que deve ser bastante conhecida por nós. É assunto recorrente em nossas escolas dominicais, mas nós precisamos, irmãos, parar e nos debruçar sobre as Escrituras para conhecer doutrina tão preciosa. Porque a doutrina da salvação, ela fala diretamente ao coração do crente a respeito da sua condição espiritual, ou a condição espiritual que ele hoje se encontra. Antes você era o quê? Você era salvo ou era perdido? Quem era perdido aqui? Glória a Deus, eu era perdido também. Eu nasci em um berço evangélico, eu não era perdido, você também era perdido. Porque Deus não tem neto, Deus só tem filhos. Tem um filho de crente, não é filho de Deus ou neto de Deus. Então eu recomendo os pais, se você tem crianças pequeninas, fale do plano da salvação para a sua criança.
Mostre para ela que ela precisa aceitar Jesus como Salvador para ir morar no céu, confessar os seus pecados e receber a Cristo para receber o perdão divino em sua vida. Amém, irmãos? Então, queridos, mesmo aqueles que nasceram em um berço evangélico eram perdidos. Diante de Deus não havia um justo sequer. Não sou eu que estou afirmando isso. São as Escrituras Sagradas. É o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos. Ele diz isso no capítulo 3, que não havia um justo sequer, um justo. Não havia Maria, Pedro, João, ninguém era justo. Todos estavam perdidos. Isto posto, estavam debaixo da condenação eterna. Glória a Deus. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Diga comigo, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Então o capacete da salvação, ele tem esse significado espiritual. Ele fala da convicção que Deus confere ao crente em relação à salvação de sua alma, por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, mediante a sua aceitação pela fé desse sacrifício. Essa convicção é como um capacete que está não no exterior do crente, mas no seu interior. Glória a Jesus. Amém? Em que consiste a salvação do crente? Uma pergunta que nós precisamos fazer. O que a Bíblia ensina sobre essa dádiva divina concedida a todo pecador? Que valor tem para nós o fato de sermos salvos? Veja aí o apóstolo Paulo. Paulo escreveu a respeito da salvação do crente. Leiam, por favor. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Amados irmãos e irmãs, veja aí como é glorioso o plano de Deus para a salvação do pecador. O pecador, nada do que ele faça para Deus em relação a obras poderá conduzi-lo à presença do Senhor. Porque pela graça, diga, eu sou salvo pela graça. Precisamos entender o significado dessa palavra graça. Graça no grego, charis, significa favor imerecido que Deus concede ao pecador. O que era que eu e você merecíamos antes de sermos crentes? Salvação ou condenação? Nós merecíamos ser condenados. Porque em nós não reuníamos nenhuma obra que testificasse em nosso favor diante de Deus. O profeta Isaías chega a dizer lá no capítulo 64 que as nossas obras são como trapos de quê, irmãos? De imundícia. Se você for lá no original hebraico, você vai ver que as trapos de imundícia, o profeta está se referindo aos panos usados durante o período da menstruação pela mulher. Aqueles panos que as mulheres hebreias usavam para conter o fluxo menstrual e depois eram jogados fora porque se tornavam impuros. Deus compara as obras humanas àqueles trapos. Tem algum valor um trapo desse, irmão? Qual é o valor que tinha? E Deus faz tal comparação, tal analogia em relação às obras humanas e o seu valor, o valor que a ela alguém quer dar, a trapos de imundícia, a panos de menstruação, para provar que as obras humanas nada valem diante dele, não tem valor nenhum. Pode dar esmola, pode rezar Ave Maria, Salve Rainha, o credo, o Pai Nosso, não sei mais o quê.
pode carregar uma pedra na sua cabeça, ou até um cruzeiro numa procissão, pode ter um ídolo de preferência para reverenciá-lo, pode dar o seu dinheiro todo. Glória a Deus, as obras do pecador nada valem diante de Deus. E por que é que Deus nos salva? Porque Deus nos dá ou nos confere um favor imerecido. O que é favor? Favor é aquilo que você recebe de alguém por não ter condições de alcançar aquilo que você está precisando. Não é assim, irmãos? Alguém está com fome, não tem dinheiro para comprar alimento, então tem de depender do favor de alguém. De um pai, de uma mãe, de um irmão, de um filho, de um avô, de uma avó, de um tio, de um vizinho e até mesmo de um estranho. Chega diante da pessoa e diz: pelo amor de Deus, me dê aí alguma coisa para comer, eu estou com fome. A pessoa tem a obrigação de dar aquela comida que a pessoa está pedindo, que o necessitado está pedindo, irmão? Tem obrigação? Quem chega em nossa porta, nós temos a obrigação, é lei, dar comida àqueles que nos pedem em nossas portas? Existe uma lei nesse sentido? Não. Por que é que nós damos? Porque nós fazemos ou sentimos a necessidade daquela pessoa. E aí a gente faz um favor para aquela pessoa e dar aquele alimento. E aquela pessoa sabe que não é merecedora. Muitas vezes é um estranho que deu aquele alimento e a pessoa recebe de tão bom grado. Nós não éramos merecedores de sermos salvos. Nós estávamos fadados à condenação eterna. Nós estávamos fadados ao inferno de dor. Mas, como é que diz aqui o texto? Porque pela graça sois salvos. Sois salvos. Salvos de quê? Alguém já disse ali muito timidamente: da condenação eterna. E é verdade. Salvos da condenação eterna. O que nos esperava era o inferno. O inferno era que esperava o pecador. Mas Deus enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz, como vimos em uma das primeiras ilustrações, morrer na cruz do Calvário, para nos salvar da condenação eterna, salvar da ira de Deus, e nos preparar para nos levar para onde, irmãos? Para o céu, amém? Porque pela graça sois salvos, por meio de quê? Da fé. O que é fé? O que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e das coisas que se esperam. Por isso que o crente diz assim: eu sou salvo. E o pecador incrédulo olha para o crente e diz: coitadinho, está doido. Depois que entrou naquela lei, depois que foi lá por meio dos crentes, depois que começou a ler aquele livro da capa preta, depois que começou a orar, agora inventou uma história que é salvo. Glória a Jesus. Aí eu conheci um pastor batista, pastor Germiniano Pinto, que já dorme no Senhor. E eu era pastor da Assembleia de Deus na cidade, e ele era o pastor da Igreja Batista, um pioneiro do Evangelho Batista naquela cidade, no sertão. E ele tinha uma empregada descrente. E não obstante aquela moça trabalhar na casa de um pastor, ela era incrédula, avessa ao Evangelho, não queria saber de negócio de crente, tinha pavor. Aí precisava, se sujeitou a trabalhar na casa do pastor Germiniano. Muito bem. E um dia o pastor Germiniano, uma manhã, recebeu um moço em sua casa para tratar alguma coisa, não era crente o cidadão, e quando o pastor terminou de tratar o assunto com o cidadão, começou a pregar o evangelho para ele. E a mulher estava lá limpando os móveis, varrendo, ajeitando as coisas,
e ouvindo o pastor pregar para aquele cidadão. E ela por aqui, como dizia minha mãe, o bofe inchado. Glória a Deus. Quando o cidadão foi embora, ela, possuída pelo demônio, cheia de ira, disse para o pastor: é por isso que eu não gosto de crente. Que crente tem umas besteiras de dizer que é salvo. E o pastor disse: minha filha, nós não apenas dizemos que somos salvos, mas nós sentimos a salvação. Estamos esperando Jesus voltar para nos levar para o céu. Aí ela olhou para ele com ar de sarcástico e de zombaria e disse: quer dizer que quando Jesus voltar, vocês vão para o céu com tripa e tudo. Zombando. O pastor, para dar uma resposta à altura, depois ele se arrependeu da resposta, mas ele disse para ela: não, com tripa e tudo não. As tripas vão ficar aqui cheias de fezes, mas ele não usou essa expressão fezes não. As tripas vão ficar aqui cheias de fezes para os católicos romanos comer tudinho. Nunca mais ela mexeu com o pastor. Glória a Deus. Então, o incrédulo, ele se escandaliza. Não é isso que Paulo diz lá no primeiro capítulo da sua primeira carta aos Coríntios, que a mensagem da cruz é o quê? É sabedoria ou loucura? A mensagem da cruz é... Mas a loucura é para quem? Para os que perecem. Para os que estão fadados à condenação eterna. Mas para nós é mensagem de quê, irmãos? É mensagem de vida, de perdão, de salvação, de transformação. A cruz aponta para o céu, irmão. Você já percebeu isso? A cruz aponta para o céu. Então, quando o pecador passa pela cruz de Jesus, no sentido espiritual, não estou me referindo aqui àquela cruz literal que a Igreja Católica ainda hoje usa. Quando o crente, no sentido espiritual, passa pela cruz, a direção que ele toma agora não é no sentido horizontal, mas é no sentido vertical. Ele começa a subir, porque a cruz aponta para cima, aponta para o alto. Amém? Glória a Deus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós. É o que, irmãos? É o que, igreja? É dom de Deus. E é interessante que essa palavra dom aí, que tem o mesmo sentido de dádiva, ela vem da mesma raiz da palavra graça. Aleluia. Dom, charisma. Enquanto graça é chariz, dom é charisma. Vem da mesma raiz. Enquanto graça é favor imerecido, dom é dádiva, é presente de Deus para o pecador. Quem já recebeu esse presente? Glória a Deus. Quem já recebeu esse presente? Louve ao Senhor. Se você que está nos assistindo ainda não recebeu esse presente, Jesus nesta noite quer também te dar este presente, o dom da salvação. Aqui não devemos pensar em dom espiritual. A palavra dom aqui não tem nada a ver com dom espiritual, como alistado lá em 1 Coríntios 12. Apesar de que lá dom também tem um sentido de dádiva. Glória a Deus. Muito bem. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de quê, irmãos? Das obras. Por quê? Para que ninguém se glorie. Glória a Jesus. Então voltemos àquelas perguntas que fiz há pouco. Em que consiste a salvação do crente? O que a Bíblia ensina sobre essa dádiva divina, chamada salvação, e é concedida ao pecador? Segundo as Escrituras, irmãos, 3 aspectos da salvação devem ser evidenciados na vida do crente. Vamos vê-los, vamos ver esses aspectos. O primeiro aspecto, qual é, igreja? A justificação. Leiam, por favor, o texto bíblico. Glória a Jesus. Quem já foi justificado aqui? Glória a Deus. Sendo, pois, justificados pela... É por isso que a razão, o raciocínio humano não cabe
dentro do espaço da salvação. Não queira questionar essa dádiva chamada salvação. E aí, como é que esse negócio de ser salvo? Como é isso? Se você começar a especular a respeito da salvação de sua alma, você vai entrar em parafuso, vai dar nó na sua mente. Por quê? Porque você está em um corpo mortal, isto posto, um corpo limitado. Ou tem aqui alguém que não é limitado? Tem algum super-homem aqui, uma super-mulher, Mulher Maravilha? Tem alguém aqui? Não, né? Todo mundo é limitado. A nossa mente, a nossa compreensão é limitada. Por que é que os intelectuais deste mundo, filósofos, sociólogos, cientistas e essa gente da elite intelectual do mundo não consegue ser crente? E até persegue quem é crente. Escreve livros e obras inteiras contra a fé cristã. Por quê? Porque eles querem compreender as coisas espirituais pelo raciocínio, pela razão humana. Querem saber como isso pode acontecer na prática, na vida do pecador. Quando a Bíblia nos diz aqui que nós somos justificados pela fé. Justificado pela fé. Eu aceitei Jesus pela fé. Ele me justificou, eu aceito isso pela fé. Ele me perdoou pela fé. Ele vai me levar para o céu. Eu creio nisso pela fé. Amém, irmãos? Ele me dá vitória sobre o pecado. Eu creio nessa verdade pela fé. Se eu for especular, se eu for pegar essa ideia e levar para um laboratório científico, para o cientista analisar, ele vai dar nó. Ele vai endoidar e não vai encontrar uma resposta. Porque a fé é algo, de certa forma, inexplicável. Ou você crê, ou você não crê naquilo que a palavra de Deus diz. Não existe esse negócio de ficar em cima do muro. E tenha cuidado, porque alguém estava com dúvida a respeito da salvação, e um irmão pregando para essa pessoa, a pessoa disse: eu estou em cima do muro, não sei se aceito, não sei se aceito Jesus. Estou em cima do muro. Aí o diabo chegou e disse: pois desça do muro, que o muro é meu. Então, irmãos, em cima do muro você fica para um negócio, para os negócios desta vida, para as coisas materiais daqui. Mas para a salvação, não. Você tem que encher os seus pulmões e dizer em alto e bom som: eu sou salvo pela fé. E Jesus me salvou e eu estou salvo pela fé. Glória a Deus. Agora, isso não é uma mera afirmação. Porque o crente sente a alegria da salvação de Deus na sua alma. Quem já sentiu esta alegria, né? Glória a Jesus. Hoje, enquanto eu preparava, concluía, que comecei ontem, essa parte do estudo, e estava estudando a respeito da salvação, irmão, me veio uma alegria tão grande da salvação, que eu me alegrei na presença do Senhor, glorifiquei o seu nome. Porque, irmãos, é a maior alegria que um mortal pode ter, é a alegria de ser salvo. Amém, irmão? É por isso que você despreza tudo, tentação, afronta, perseguição, calúnia, o que for, você despreza por causa da sua salvação. Sendo, pois, justificados pela fé, temos o que, irmãos? Temos o que, igreja? Paz com quem? Paz com quem? Por nosso Senhor Jesus Cristo. Veja como o Pai e o Filho participam desse processo de justificação. E é tão interessante essa doutrina da justificação, que é uma doutrina bíblica. A doutrina da justificação é uma doutrina bíblica, está na Bíblia. Aleluia. As Escrituras nos ensinam que a partir do momento que o pecador é justificado e passa a ser crente, Deus olha para ele e não vê mais nele nenhum pecado. Você pode glorificar a Deus por isso? Deus lhe vê, a doutrina da justificação ensina isso,
que Deus lhe vê como se você nunca tivesse pecado. Tem coisa melhor para nós, irmãos? Hein, igreja? Antes você foi um assassino, alguém foi assassino, foi prostituta, foi ladrão, foi pedófilo, foi assaltante de banco, foi criminoso, vivia chafundado no pecado. Aí aceita Jesus como Salvador. O Senhor perdoa seus pecados e lhe justifica diante de Deus. Tira tudo que tinha contrário na vida daquele pecador e ele passa a ser justo diante de Deus. E quando Deus olha para ele, aleluia, Deus não se lembra de nenhum pecado dantes cometido por aquela criatura. Ô pastor, e por que aqui eu vivo atormentado com os pecados que eu cometi no passado? Por que é que vem acusação, culpa, condenação? Eu só vivo sofrendo, a consciência doendo. Glória a Jesus, isso não tem nada a ver com Deus. Isso é o maligno, que fica trazendo essas coisas à tua mente para te condenar, para te afastar de Deus, para te levar de volta ao pecado. Glória ao Senhor. Mas a palavra de Deus nos diz que se o nosso coração, a nossa consciência não nos condena, estejamos em paz com Ele, com o Senhor. Deus já nos perdoou, irmão. Mas Satanás é sujo. Satanás é o que, igreja? Satanás é sujo. Ele escraviza as pessoas com culpa. Pastor Manuel Pereira de Lima, de saudosa memória, quando ele foi pastor na cidade de Porto Calvo, uma manhã ele saiu para evangelizar de casa em casa, e ele deparou-se na casa de uma senhora de 84 anos de idade. E ele começou a falar de Jesus para aquela anciã, e a mulher começou a chorar copiosamente. E o pastor logo pensou consigo: esta alma eu já ganhei para Jesus. No final, o pastor perguntou-lhe: a senhora quer aceitar Jesus como Salvador? Ela respondeu-lhe: não posso. Por que a senhora não pode? A senhora não compreendeu a mensagem que preguei? Acabei de pregar para a senhora? Entendi tudo, é por isso que estou chorando. E por que a senhora não quer aceitar Jesus, dizendo que não pode aceitar Jesus? Qual é o impedimento? Ela disse: ah, pastor, é que quando ela estava com 17 anos de idade, ora, ela estava com 84 anos. 67 anos atrás. Ela diz: quando eu estava com 17 anos de idade, eu tinha um namorado e fiquei grávida dele. E meus pais não podiam saber disso, porque eles eram ignorantes. Meu pai era capaz de me matar. E aí eu abortei o menino, a criança, depois de um certo tempo. E até hoje, eu não tenho mais paz na minha vida. E eu tenho certeza que quando eu morrer, eu vou direto para o inferno. Aí o pastor abriu a Bíblia de novo, disse: eu vou ler um versículo da Bíblia para a senhora, que vai ser o remédio para essa condenação. E aí o pastor leu 1 João capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de quantos pecados, igreja? De quantos pecados, irmãos? De todo pecado. Aí o pastor perguntou-lhe: a senhora crê nessa palavra? Ela disse: eu creio. Dobre seus joelhos. Ela dobrou os joelhos, o pastor orou, invocou o sangue de Jesus sobre a alma prisioneira daquela mulher, e o sangue de Jesus de forma poderosa veio e arrebentou os grilhões que a prendiam, e quando ela levantou-se, ela chorava ainda mais copiosamente. E ela dizia: agora eu estou chorando de alegria. Eu nunca senti essa alegria, a alegria da salvação. Que você, trabalhando, dirigindo seu carro, fazendo lá as suas atividades domésticas, quando começa a pensar na salvação, você começa a chorar, começa a cantar, começa a glorificar o nome do Senhor, começa a falar em línguas estranhas, e daí a pouco larga tudo e está na presença de Deus.
Amém, irmãos? Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. O segundo aspecto da salvação, qual é, irmãos? Leiam, por favor, todos. Então, o novo nascimento é o segundo aspecto da salvação. Eu não posso dizer que sou salvo se ainda não nasci de novo. Pastor, e como é que eu sei que nasci de novo? Quando se cumpre em sua vida aquilo que Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Vou iniciar e a igreja vai dizer o resto. Quem está em Cristo? Está aí a resposta. Bíblia. Quem está em Cristo, isto é, quem nasceu de novo, nova criatura é. Olha, se nasceu de novo, nova criatura é. As coisas o que, irmãos? Velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo, tudo. As coisas velhas. O que é velho? O que é que tinha de velho na sua vida? Paulo vai dizer lá, no capítulo 4 da sua carta aos Efésios. Paulo vai dizer: aquele que mentia, não minta mais. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que ameaçava, não ameace mais. Aquele que matou, não mate mais. As coisas velhas. Como era a velha Maria? Como era o velho José, o velho João, o velho Laelson, o velho Antônio? Como era? Ah, pastor, eu andava com uma faca peixeira de 12 polegadas de um lado e um revólver 38 do outro. Comigo escreveu, não leu, o pau comia. Mas agora eu joguei fora a faca, eu joguei fora o revólver, eu agora sou crente, sou pacífico, eu agora sou uma nova criatura. Ah, pastor, eu mentia tanto, eu mentia para a esposa, eu mentia para o patrão, eu mentia para os filhos, eu mentia para os vizinhos, eu era um mentiroso inveterado. Mas agora não, pastor. Agora eu falo a verdade. Nem que o sangue dê no meio da canela, eu falo a verdade. Ah, pastor, eu antes tinha 2 amantes, 3 amantes. Glória a Jesus. Eu antes jogava na loteria, jogava no jogo do bicho. Eu antes fumava 3, 4 carteiras de cigarro por dia. Eu bebia final de semana, no meio da semana, no início da semana. Eu bebia a semana toda. Eu era valente, eu era isso, eu era aquilo. Mas agora não. Agora eu sou diferente. Até eu me estranho. Você já se estranhou alguma vez? Alguém já se estranhou alguma vez? Peraí, será que sou eu mesmo que estou aguentando isso? Será que sou eu mesmo que estou fazendo isso, pedindo perdão? Eu que era orgulhoso, será que sou eu mesmo que estou pedindo perdão? Por quê? Porque você nasceu o quê? Nasceste de novo, anda já com Deus, pertences ao povo que vai para o céu. Tens a lei escrita no teu coração, em ti já habita plena salvação. Amém? Quem nasceu de novo, diga amém. Quem não nasceu tem preguiça de dizer amém. E o terceiro aspecto qual é? Leiam, por favor. Todo mundo, é a Bíblia que os irmãos estão lendo aqui. Leiam, porque isso vai ficar gravado na tábua do seu coração. Leiam, por favor. Muito bem. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos. Um dos significados da palavra bíblica para arrependimento é dar meia volta. Eu vou aqui no caminho, aí me arrependo, dou meia volta e volto para
onde eu quero chegar. O homem se distanciou de Deus e tomou o seu caminho. Que caminho era? O caminho do pecado. Pecado, caminhou, caminhando. Aí ele ouve a mensagem do Evangelho, se arrepende. O que é que ele faz? Dá meia volta e volta para quem? Volta para quem? Para Deus, de quem ele se afastou durante toda a sua vida. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Arrependimento. Esse é um processo que nunca termina na vida do crente. Arrependimento, não é? Nunca termina, porque sempre nós temos que estar nos arrependendo de alguma coisa que fizemos contrária à vontade de Deus. Amém, irmãos? Vamos seguir adiante. Leiam aqui em cima, por favor, irmãos. Como é que o crente pode tomar posse do capacete da salvação? Leiam. Leiam. Amém? Amém? É tão simples tomar posse desse capacete. O capacete da salvação. É tão simples ser salvo. É crer. Glória a Jesus. Amém? Crer em Jesus como Salvador. Foi isso que Paulo disse para o carcereiro. Crê no Senhor Jesus Cristo e vai ser o quê? E serás salvo. Tu e a tua casa. Amém. Glória a Deus. Leiam aqui em cima. O crente pode perder esse capacete? Ora, o soldado romano, quando ele estava em combate, se ele vacilasse, ele perdia o capacete. O capacete caía da cabeça. E no meio da confusão, no meio da briga, da luta, da multidão de soldados, ele perdia o capacete. E se ele fosse parar para procurar o capacete, cadê o meu capacete e tal, o inimigo vinha e desferia-lhe um golpe mortal. Então aqui tem uma pergunta para nós. O crente pode o quê? Pode perder o capacete da salvação? Pode sim. Veja aí o que diz. Leiam, por favor. Amém, irmãos? O crente pode perder o capacete da salvação, sim. O crente pode perder a sua salvação. E o maior interessado nessa perda da salvação é o diabo. Pedro adverte-nos nesse sentido. Sede o quê? Sede o quê? Sóbrio. Essa palavra significa, tem vários significados. Mas o que mais se encaixa aqui na recomendação de Pedro é: sejam cuidadosos, sede sóbrios, vigiai. Palavra importante para o crente no sentido espiritual. Vigiai. Jesus disse lá para os discípulos temerosos, antes dele ser crucificado: olhai, vigiai e orai. Porque o espírito está, mas a carne é fraca. Não confie na sua carne, não. Ah, eu sei até onde eu posso ir. Não dê corda à sua carne. Não dê corda a ela. Porque ela lhe domina, ele lhe joga no poço, na lama. Então o diabo, que o apóstolo Pedro diz que anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar, a quem não esteja vigiando, a quem não esteja orando, a quem não esteja se santificando, a quem não esteja dando lugar a Deus na sua vida.
E eu te pergunto, tu tens vigiado? Tu tens orado? Pedindo ao Senhor, Senhor, me guarda, não deixa eu perder a minha salvação. Tu tens santificado a tua vida, tu tens te debruçado sobre as Escrituras para lê-la, meditá-la, estudá-la na escola dominical também. Glória a Deus. Como é que vai a tua vida de comunhão com Deus, de santificação com Deus? Como é que vai? Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O diabo que anda bramando como leão ao nosso redor, ele conhece muito bem quando o crente está vulnerável. É quando ele deixa de fazer as coisas necessárias no terreno espiritual. Ele deixa de orar, ele deixa de meditar, ele deixa de se santificar, ele se dedica aí às novelas, aos programas de televisão, aos passeios, às amizades, ao namoro, ao casamento, ao cônjuge. Prioriza essas coisas. São importantes elas? Alguns sim, são importantes. A família é importante, o lazer é bom, é necessário, não é? E tantas outras coisas são importantes, mas elas não devem ser prioridade. Elas não devem ser prioridade. O que é que essas coisas não devem ser, igreja? Prioridade para a nossa vida. Não deve. Glória a Jesus. Eu não troco minha academia por nada neste mundo. É religiosamente. Todo dia eu tenho que malhar 1 hora. Eu perco até o culto, se possível for, mas minha academia eu não fico sem ela. E aí, irmão? Entre estar lendo a Bíblia e estar lá na internet, no Facebook, no Twitter, não sei em que mais, eu prefiro estar lá na internet. Eu prefiro estar lá. Eu prefiro estar lá conversando, batendo papo, caluniando, falando mal dos outros, tal, fuxicando, etc, etc e tal. O que é prioridade para a sua vida? O crente pode sim perder a salvação. Vou relatar um fato para vocês que aconteceu na década de 1980. Não foi aqui no Brasil, foi na Rússia. Na Rússia. Um grupo de crentes foi apanhado pela polícia russa. Na época era crime ser crente, ser cristão. Era um crime punido com a morte. Mas havia a possibilidade de a pessoa que fosse pega se arrepender e ficar livre. Então, um grupo de crentes foi pego. Foi conduzido à presença das autoridades. E as autoridades disseram para ele: vocês são crentes? Somos. Vocês sabem que aqui na Rússia, ser crente é punido com a morte? Sabemos. Então vocês vão morrer. Mas se vocês se arrependerem, vão receber o perdão do Estado. Eles se mantiveram, aqueles crentes se mantiveram resolutos, decididos a não negar Jesus. Era tempo de inverno e na Europa Oriental, no inverno, cai neve. E uma noite fria de inverno, neve forte caindo. Aqueles eram 7 crentes. Foram presos em 7 postes ao ar livre, sem roupa, um frio de 20 graus negativo por aí afora. E eles colocaram lá um soldado de plantão. Esse soldado vai ficar aqui. Se algum de vocês quiserem renunciar a essa fé de vocês, é só dizer a ele que ele anota o nome e solta na hora. E aí aqueles crentes foram presos e alta madrugada, já todos roxos de frio, praticamente congelados, mas ainda lúcidos, ali resistindo. O guarda em uma cabine próxima, olhando para eles. E o guarda deu uma cochilada. Cochilou. E quando o guarda cochilou, ele teve um sonho. E ele viu naquele sonho, o guarda comunista, ateu, viu naquele sonho que teve 7 coroas descendo sobre a cabeça daqueles 7 crentes.
Mas dentre os 7, um rejeitava a coroa. Aí o guarda se acordou, impressionado. Quando ele se acordou, um daqueles crentes gritou: guarda, guarda. O guarda saiu fora. Se eu não resisto mais, me solte daqui, eu nego Jesus, põe meu nome aí nesse caderno. O guarda, ao ouvir isso, lembrou-se do sonho nitidamente. Disse: covarde, tu estás negando a fé, já estavas perto de receber uma coroa, sai daí que eu vou ficar no teu lugar. E de manhã aquele guarda amanheceu morto com os demais mártires. O Senhor Jesus diz assim: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Esse ninguém aí pode ser o teu cônjuge, pode ser teu filho, tua filha, teu pai, tua mãe. Glória a Jesus. Pode ser tuas amizades, pode ser N pessoas e até o diabo. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu ainda quero acrescentar em relação à possibilidade do crente perder a sua salvação e voltar para o pecado. Jesus usa uma comparação até um pouco feia. Jesus disse: é como a porca, Pedro, aliás, é como a porca que volta ao despojadouro da lama, e como o cachorro que volta ao seu vômito. Vocês já viram cachorro comer vômito? Eu já vi. É algo sujo, imundo. O sujeito vomita, dá uma saidinha, depois volta, enquanto o vômito come tudinho. Não. A porca, se você der um banho nela, deixar bonitinha, botar um lacinho nela, perfumá-la, talquinho e tal, deixa ela bem bonitinha. Na primeira oportunidade que ela tiver e ver uma poça de lama, o que é que ela vai fazer? Mergulhar. É a natureza dela. Glória a Jesus. Então o crente pode perder a salvação. Ainda complementando, porque já passamos do horário, a doutrina calvinista, que ensina que o crente, uma vez salvo para sempre, é uma doutrina falsa. Há igrejas que pregam isso. Igrejas, inclusive, evangélicas, que ensinam que uma vez que o crente é salvo, ele é salvo para sempre. Pode acontecer o que acontecer, ele está salvo. Glória a Jesus. Não creia nessa doutrina. Vamos concluir nosso estudo. Vamos avançar aqui. Leiam aí em cima, por favor. Vimos no princípio da nossa palestra, da nossa mensagem, que uma das qualidades do capacete era oferecer segurança ao soldado quando ele estava em guerra. Primeiro, segurança contra o quê, irmãos? Os ataques de Satanás. Como Satanás ataca o crente? Primeiro, através do ensino de heresias. Leiam aí. Glória a Deus. Satanás ataca a salvação do crente com as heresias, os falsos ensinos. Os falsos ensinos estão na televisão, estão no rádio, estão nos jornais, nas revistas, estão de porta em porta. É por isso que eu oriento os irmãos a não estarem aceitando o convite para ir para qualquer igreja. Ah, minha igreja lá é uma bênção. Vamos lá fazer uma visita. Vá não, irmão. Você tem tanta coisa para fazer na sua igreja, fique onde está. Não saia do lugar. Amém? Glória a Jesus. Outro ataque, através de quê? Da falsa ciência. Ó, Timóteo, por favor, leiam. A falsa ciência está aí ensinando que o homem veio do macaco, que Deus não existe, que a Bíblia é um livro cheio de mentiras e sucessivamente. Cuidado.
Principalmente você que é universitário, você que é aluno do ensino médio, enfim, tenha muito cuidado. A falsa ciência é uma arma nas mãos de Satanás para atacar a salvação e a fé do crente. E o outro aqui, irmãos, através de quê? Leiam, por favor. Amém. A vã filosofia, ela está presente também. E aqui a outra arma. Leiam. Amém. Aqui em cima, estamos correndo porque o horário esgotou. A segurança contra. Leiam aqui, por favor. O que foi que Jesus Cristo fez em nossa vida, irmãos? Primeiro. Segundo. E terceiro. Amém, irmãos. Com tudo isso que Jesus fez em nossa vida, a gente não pode perder o capacete da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E finalmente, igreja, a segurança da salvação até o fim da jornada. 1 Tessalonicenses 5:8, Paulo diz, e tendo por capacete, o quê? A esperança da salvação. E na sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 24, Paulo diz, porque em esperança somos salvos. Então, irmãos, a salvação é hoje e temos a esperança também de alcançarmos a concretização dela quando chegarmos ali na presença do nosso bondoso Deus.